Se você convive com uma pessoa idosa, fique atento porque muitas vezes esse idoso já tem um quadro de demência, mas ninguém percebeu. Muitas vezes isso passa despercebido porque a família fica esperando ele ter alteração de memória, repetir perguntas, não reconhecer pessoas, ter esquecimento para achar que ele tem um quadro de demência. Só que em muitos casos de demência, mesmo no Alzheimer, muitas vezes o paciente não vai iniciar o quadro com esquecimento, ele vai ter outros sintomas. E esse é um dos grandes motivos do atraso do diagnóstico das demências. Tem estudos que mostram que existe um atraso de até 3 anos e meio, desde o início dos sintomas até o diagnóstico final. Então eles passam todo esse tempo aí sem um diagnóstico. Eu já tive, por exemplo, um paciente que a filha trouxe porque ele estava caindo muito. Ela trouxe ele pelas quedas. E ele também estava começando a se atrapalhar para fazer imposto de renda. Ele ia no mercado e comprava os itens errados. Ele já estava com dificuldades ali nas tarefas do dia a dia. E na avaliação cognitiva, o que me chamou a atenção foi que ele tinha uma alteração importante na função executiva. A função executiva ela é como se fosse um diretor do nosso cérebro. Ela ajuda a pessoa a planejar, a organizar, a tomar decisões, a resolver pequenos problemas do dia a dia, pequenas tarefas. E muitas vezes a demência tem alteração da função executiva e não tem alteração da memória no início da doença. Só que quando essa parte começa a falhar, muitas vezes a família interpreta como, olha, ele está ficando só confuso pela idade, ele está distraído, ele está mais lento, mas não que é um quadro de demência. E a ressonância desse paciente mostrava muita alteração vascular. Ele tinha muita microangiopatia, ele tinha sequelas de AVC. E o que ele tinha, o diagnóstico dele era demência vascular, que é a segunda causa mais comum de demência que muitas vezes passa despercebida pela família. E na demência vascular, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não vai começar com alteração de memória. Às vezes o primeiro sinal dela é a lentidão para pensar, dificuldade para organização, as quedas, mudanças de raciocínio na personalidade também, problemas para lidar com dinheiro, apatia que muitas vezes também é confundida com depressão. Por isso é tão importante a gente entender que a demência não é apenas esquecimento. E quanto antes a família entende e percebe essas mudanças, maiores são as chances da gente controlar os fatores de risco, já que a gente não consegue curar. A gente pode evitar novos AVCs e tentar preservar a autonomia por mais tempo. E se você quer entender mais sobre as demências, digite aqui nos comentários cuidar, que eu vou te explicar como eu posso te ajudar nessa jornada.